Eu sou Otmar Schneider, analista de valores imobiliários, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o BARI 11, que é o fundo de CRI da VBI, que antes era da Barigui. Então, o VBI Real Estate, que é o BARI 11, e a gente vai ver aqui que ele foi adquirido, né, pela VBI, mas ele era da Barigui. Informações gerais, início das atividades do fundo, dezembro de 2018, é um fundo aí com quase 5 anos, né, fazer 5 anos aí que que iniciou as atividades. A taxa de administração total dele é de 1,305, então é uma taxa ali um pouco mais alta, né, do que a gente vê nos FIIs de CRI. E também tem uma taxa de performance de 20% do que o CDI mais 1,5 ao ano. Né? Então, passou de CDI mais 1,5, ainda tem 20% de taxa de performance. Em 1º de setembro, então aqui ele fala, né, do fato relevante que foi publicado, a VBI Real Estate passou a controlar diretamente a BARI Gestão de Recursos. Então a BARI agora é controlada, né, da VBI, e o BARI, né, o BARI 11 agora passou para a VBI, continua com o mesmo ticker, né, que é o BARI 11. O patrimônio líquido do fundo é de 440 milhões, 444 milhões. Ele tem um valor patrimonial da cota aqui de R$ 95,00, e a gente vê aqui o valor da cota, né? Está em 79 atualmente, né? Então já deu mais uma queda. E o patrimonial por cota de 95,02. Então está com PVP de 0,84, com 16% de desconto frente ao valor patrimonial. A gente vai ver aqui os rendimentos do fundo. O que aconteceu aqui com os rendimentos do fundo, né? Em 2022, esse laranjado, 2023, esse verde. Então, o laranjado aqui, ó, em 2022, ele chegava de 1,10, 1,10 aqui, ó, 1,30, 1,45, 1,50, né? 1,40. Então, em 2022, a distribuição dá para ver nitidamente que ela foi bem maior, né? E agora, em 2023, os rendimentos estão menores, né? 0,90, 0,90. Aí chegou aqui, ó, 0,90 e caiu, né? 0,60, 0,44 e agora voltou aqui para 0,58. Então, os rendimentos eles deram uma queda. O preço do fundo também, você pega aqui o último ano, ele foi aqui de 89, caiu aqui, voltou aqui para 85 mais ou menos, e agora está em 79 de novo. Né? Então ele deu uma queda forte aqui, que coincidiu também com os rendimentos, né, distribuídos a menor. Então a gente vê que essa queda aqui, a partir de agosto, a partir de setembro aqui e outubro, que foram essas distribuições menores aqui, ó, agosto, setembro, outubro, né? Setembro foi o resultado, agosto, setembro, outubro, aqui o fundo distribuiu um pouquinho menos. Então a gente tem aí o porquê, né? A gente vai dar uma olhadinha, né, o que aconteceu com a carteira do fundo, o que a gestão fala com relação a isso, para a gente descobrir aí o que aconteceu, né? Por que os rendimentos do fundo caíram. E aqui tem os comentários da gestão, que é a parte mais importante aqui desse relatório. Então ele encerrou o mês de setembro com 430 milhões alocados, 90% do PL do fundo estava alocado em CRI, né, em CRIs, com rentabilidade média ponderada de 14,7% ao ano. Né? E aí começa aqui a explicação, né, do porquê, né, dos rendimentos estarem menores. Após o IPCA negativo em junho, né, foi 0,08 o IPCA de junho, julho, agosto e setembro apresentaram um pouco de alta, melhorou um pouquinho, mas ainda assim veio baixo, né? O IPCA veio baixo. Então, após a retomada dos 3 meses, a inflação ainda permanece em níveis controlados. Ó. E o IGPM, o que aconteceu? O IGPM variou 0,37 em setembro, após queda de 0,14 no mês anterior. Então teve menos 0,14 aí no mês anterior. E no ano, olha o que aconteceu com o IGPM. Ó. O índice acumula uma queda de 4,93% no ano, nos últimos 12 meses, menos 6%. Então, em vez de aumentar, ele faz isso diminuir, né? Tirar o resultado do fundo. Então, foi menos 6 de GPM aqui. O GPM é muito mais volátil do que o IPCA. Então, os fundos imobiliários que têm o GPM, né, na carteira, às vezes, quando o GPM dá um pulo para cima, ele vai muito para cima, e quando vai para baixo, ele vai muito para baixo. Né? Então, ele tem uma volatilidade muito maior do que o IPCA, por exemplo. Então ele fala que
o índice acumulou tal, a deflação do IPCA impactou diretamente o resultado dos últimos 2 meses do fundo. Então, já falou aqui o que impactou o resultado do fundo. Foi a deflação do IPCA. Então, deflação é IPCA negativo. Uma vez que grande parte dos CRIs foram corrigidos pelo IPCA de 0,12 e menos 0,08. Né? A gente teve vários CRIs aqui corrigidos, né, por esse IPCA aqui negativo. Né? O IGPM negativo também impactou o resultado do fundo. Então, o IPCA negativo e o IGPM negativo, dado que 24% da carteira do fundo, né, é corrigido por esse índice. Então, a gente tem o IPCA 66%, e IGPM 21% do PL do fundo. Então, os dois, né, nesses últimos meses aí, o IGPM no último ano foi bem ruim para o fundo, foi negativo, e ano passado o IGPM estava bem alto, né, então por isso que o resultado estava bem mais forte. E agora, né, o CDI muito alto, jogou a inflação para baixo, e como o IGPM ele é mais volátil, né, ele respondeu de forma mais aguda do que o IPCA. Então, a gente vem aqui, histórico de distribuições do cota. Então você vê, olha só, distribuição caindo, né? De 1,90 tal, 60, 45. Então, o histórico de distribuição de cota em queda. Dividendo do fundo, 12, 13, 13 e tal, e pum, 6. Né? Esse é o anualizado, né? Sobre o preço da cota. Então, olha só, dividendo para baixo também, histórico de distribuição para baixo e também o preço para baixo. Outra coisa que veio para baixo aqui, ó, número dos cotistas. Uma coisa rara de se ver aqui, ó, tinha 39 mil cotistas em outubro de 22, veio para 37 mil em setembro de 23. Então está queda, inclusive, no número de cotistas. Né? Então foi tudo para baixo aqui no fundo. A performance da cota, né, a performance da cota aqui, ela deu uma sofrida. Né? Então, você vê aqui o Bari, esses períodos aqui que ele caiu, deu uma queda aqui para baixo, foi passado aqui pelo IMAB, mas ainda está acima do CDI. Né? Então, o Bari está com 42% nesse período aqui, ó, de 2018, né, dezembro de 18 até setembro de 23, né, esses últimos 5 anos. Então, o Bari deu 42 contra CDI líquido, né, ex-imposto de renda aqui de 34. Então, está ganhando do CDI, ainda assim, né, mesmo com os problemas que teve, ainda está ganhando do CDI. Então, número de cotistas para baixo que a gente já viu. E a distribuição do segmento, né? Então, a maior parte aqui do segmento aqui do fundo, né, é de home equity. E home equity aqui é uma forma de você... É como se fosse uma alienação que a pessoa faz da casa, né, alienação fiduciária, em troca do financeiro. Né? Então, é uma operação financeira com uma residência em garantia, né, com um imóvel em garantia. Então, esse é o home equity, que é a maior parte do fundo aqui. Distribuição por indexador, IPCA, IGPM, então IPCA 73% e IGPM 24%. As cotas aí, única e sênior, né? Não tem cota mais arriscada, tá? O único sênior. A gente vê aqui na demonstração do resultado do fundo também, ó, a receita, né, de 2 milhões e 458 aqui, né? Em setembro. E 20%, em torno de 20% aqui, a despesa total. Então a despesa do fundo é alta, porque a taxa é um pouco mais alta, tem também a performance, né? Quando você bate o CDI, então a despesa do fundo acaba sendo impactando, né, o resultado do fundo aí, a distribuir para os cotistas. Então, ativo, né, tem CRI, 90% aqui em CRI, e aí vem o detalhamento dos ativos. Então, o home equity, né, são aí os financiamentos, digamos assim, né, os empréstimos aí com residência em garantia, né, tudo da Bari, que a Bari tem a securitizadora também. Então, vários aí empréstimos aí que foram feitos, né, com securitização de home equity, aqui residencial, a mesma coisa. Então tem vários projetos residenciais, projetos de varejo, escritório, hotel, né? Então tem os percentuais aqui, ó, o IPCA, IPCA mais 6, IPCA mais 5,5, IPCA mais 7, né? Então taxas nada de muito elevadas, né? Não são taxas muito elevadas aqui no setor, só o que está um pouco mais elevado aqui é a parte de home equity, né? IPCA mais 7, IPCA mais 8, né? Que é a maior parte da carteira do fundo mesmo. Logística, loteamento normalmente tem as taxas maiores, IPCA mais 9, né? Logística, né, menos arriscada, e IPCA um pouco mais baixo.
Tem também os FIIs listados, né? Então, o que ele está investindo? É interessante a gente ver no que o fundo está investindo, né? Muito em papel, né? VGIP, Canip, MXRF, High Yield, CVBI, né? Então, mais FIIs de recebíveis aqui, né? Todos eles aqui, FIIs de recebíveis, né? Então, a gente viu aí qual, né, o principal motivo, né, da queda do fundo. Então, ele é muito exposto ao GPM, 25% da carteira de GPM, o restante IPCA, e os dois tiveram uma deflação forte, né? Então, principalmente o GPM, né, deflação ainda mais forte do que o do IPCA, e isso refletiu nos rendimentos distribuídos, né, que foi bem menor. Aí, com isso, o dividend yield caiu, o valor, né, da cota no secundário caiu, também até o número de cotistas, né, no último ano diminuiu, né? Então, isso aí que a gente tinha para mostrar para vocês hoje, com relação ao Bari, né, é o que a gente tinha para o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou do vídeo, deixa aí seu like, se inscreve no canal, compartilhe com quem você acha que tem interesse nesse conteúdo. Aqui embaixo a gente deixou, né, os links para os relatórios de FII, de FIINFRA e da nossa comunidade aí do YouTube. Tudo aqui embaixo, basta você clicar para você ter acesso, tá bom? Isso que a gente tinha para o vídeo de hoje. Até o nosso próximo vídeo.